Era apenas mais uma noite como qualquer outra. Ou, pelo menos, era o que eu queria acreditar. Meu turno começara às 22, e o silêncio do prédio comercial parecia pesar mais do que o normal. Caminhei até a sala de monitoramento, ajeitei a cadeira rangente e liguei todas as telas das câmeras. Enquanto o zumbido baixo dos aparelhos preenchia a sala, senti um arrepio subir pela minha nuca. Pensei que fosse apenas o ar-condicionado gelado, mas algo não me deixava relaxar. Revisei cada câmera, uma por uma. Corredores desertos, escritórios vazios, portas trancadas. Nada fora do normal. Até eu ouvir o primeiro som. Um leve sussurro, quase como um suspiro, ecoou pelos alto-falantes do sistema de som interno. Virei a cabeça, tentando localizar a origem, mas o prédio estava completamente vazio. Apertei o botão de microfone e perguntei: "Tem alguém aí?" Apenas o silêncio respondeu. Minutos depois, algo se moveu no canto de uma das câmeras do subsolo. Ampliei a imagem, forçando os olhos, mas tudo que eu vi foi um vulto passando rápido demais para ser identificado. Respirei fundo. Deve ser uma falha, interferência, pensei. Peguei minha lanterna e o molho de chaves. Eu precisava ter certeza de que não era um invasor. Desci as escadas de serviço, tentando ignorar o rangido dos meus próprios passos. Ao chegar no subsolo, senti um cheiro de mofo e ouvi algo. Uma respiração baixa atrás das caixas empilhadas. Minha lanterna tremia na minha mão suada, enquanto eu sussurrava para mim mesmo que estava tudo bem. Mas, no fundo, eu sabia que aquela era apenas a primeira noite em que algo realmente queria ser visto. Eu permaneci ali, parado no subsolo, tentando controlar minha respiração ofegante. A lanterna iluminava apenas poeira, caixas velhas e paredes descascadas, mas o ar parecia mais denso. Dei alguns passos lentos em direção ao canto onde pensei ter ouvido a respiração. De repente, algo caiu no chão. Um pedaço de madeira que rolou até bater no meu pé. Um calafrio percorreu minha espinha quando ouvi passos na escadaria de emergência. Corri até lá, apontando a luz fraca para o lance de escadas de concreto mal iluminado. Talvez seja apenas um colega, alguém que entrou sem avisar, repentinamente. Mas não havia ninguém, apenas as câmeras de segurança que, lá de cima, me mostravam um vulto subindo degrau por degrau. Fui até o rádio e chamei na frequência interna. "Quem está aí? Identifique-se!" Nenhuma resposta, só o chiado do rádio quebrando o silêncio sufocante. Subi devagar, degrau por degrau, sentindo o eco dos meus passos se misturando a outros que não eram meus. Quando cheguei ao segundo andar, o vulto pareceu se materializar à minha frente. Uma silhueta escura, sem rosto, parada no final do corredor. Congelei. Tentei piscar, mas ele ainda estava lá. Apertei os olhos procurando uma explicação lógica. Uma sombra, um reflexo. Mas o vulto se mexeu, rápido, desaparecendo por trás de uma porta que eu sabia estar trancada há anos. Corri até lá, tentando abrir a maçaneta, que rangeu, mas não cedeu. Peguei o molho de chaves com mãos trêmulas, uma por uma, até encontrar a certa. A porta se abriu, revelando um escritório empoeirado, repleto de móveis cobertos por lençóis. Na parede, vi algo escrito com letras irregulares. "Você também é um vigiado." O ar ficou mais gelado, como se algo me observasse de dentro da escuridão. Eu sabia naquele momento que aquela noite não terminaria sem respostas. E mesmo morrendo de medo, decidi que não iria fugir. Saí do escritório antigo, fechando a porta atrás de mim, mas aquela frase continuava latejando na minha mente. "Você também é um vigiado." Cada câmera que eu olhava agora parecia esconder algo além do que meus olhos podiam ver. Voltei para a sala de monitoramento, tentando me convencer de que precisava manter o controle. Mas assim que me sentei, percebi que todos os monitores estavam tremendo com estática.
Uma voz baixa começou a sair dos alto-falantes. Uma voz que parecia sussurrar meu nome. André, você está aí? Repetia, arranhada, misturado a um ruído quase animal. Revirei o sistema, tentando identificar de onde aquilo vinha, mas nenhuma câmera mostrava movimento. Olhei para o rádio ao meu lado. A frequência piscava como se alguém estivesse tentando se conectar. Respirei fundo, apertei o botão de resposta e falei baixo. Quem está na linha? Identifique-se. O chiado se intensificou, seguido de uma risada rouca, impossível de identificar como humana. Tentei mudar as frequências, mas cada canal parecia ter a mesma voz repetindo palavras sem sentido. Você é meu, você é meu. Tampei os ouvidos, mas as palavras pareciam ecoar dentro da minha cabeça. Levantei de um pulo, batendo na mesa, tentando convencer a mim mesmo de que alguém estava me pregando uma peça. Voltei a revisar cada andar pelas câmeras quando notei uma figura parada na entrada principal. Era uma mulher, de costas, imóvel, encarando a porta de vidro. Falei pelo interfone. Senhora, está tudo bem? Precisa de ajuda? A figura virou o rosto devagar, mas não tinha rosto, apenas uma superfície lisa, branca, onde deveria haver olhos e boca. Desliguei o interfone, ofegante, enquanto a figura desaparecia da imagem como fumaça. Meu coração parecia querer rasgar o peito. Eu estava perdendo a noção do que era real. Mas uma coisa eu sabia: se fosse uma invasão, eu teria que encontrar quem ou o que estava por trás disso. Peguei meu bastão de segurança, engoli o medo e fui em direção à entrada principal. Aquela noite não terminaria sem que eu olhasse nos olhos, se é que tinha olhos, do que quer que me vigiasse. Saí da sala de monitoramento com um bastão firme na mão, cada passo ecoando como um tambor no saguão vazio. A porta de vidro da entrada principal estava intacta, mas a figura não estava mais lá. Verifiquei as fechaduras, passei a lanterna pelos cantos escuros, tentando encontrar qualquer pista. Foi então que ouvi o ding do elevador, um som suave, mas que naquela hora parecia um trovão. O elevador não deveria estar em funcionamento àquela hora. Desativei o painel principal antes de começar o turno. Me aproximei olhando os números do visor mudarem. 10º andar, 9º, 8º. Ele estava descendo sozinho. Quando as portas se abriram, não havia ninguém lá dentro. Apenas o espelho do fundo refletindo meu rosto pálido. Entrei, hesitando, e apertei o botão para o térreo de novo, mas as luzes do painel começaram a piscar. O elevador, ao invés de descer, começou a subir. 2º, 3º, 4º, até parar abruptamente no 7º andar. As portas se abriram para um corredor escuro, que eu sabia estar em reforma, cheio de andaimes e plástico cobrindo as paredes. Respirei fundo, saí do elevador e senti o ar pesado, quase sufocante. Um barulho metálico ecoou, algo arrastando correntes pelo chão. A luz de emergência tremulejou, revelando sombras distorcidas que pareciam se mover atrás dos plásticos pendurados. Apertei o bastão, pronto para me defender, mas uma risada baixa preencheu o corredor. Sussurrei: "Ei, precisa de ajuda?" Mas a figura apenas riu, a risada se transformando num grito estridente. Dei um passo para trás, mas as luzes se apagaram de repente, mergulhando tudo na escuridão. Corri para a porta, tropeçando nos cabos e sentindo mãos frias roçarem minha perna. Entrei no elevador de volta, apertando o botão repetidamente, enquanto a porta fechava devagar, abafando o som de algo rastejando pelo chão. Quando as portas se fecharam, olhei no espelho e, atrás de mim, por um segundo, vi o vulto sem rosto sorrindo, se é que aquilo podia ser um sorriso. E então, o elevador começou a descer outra vez, levando comigo o terror de saber que ainda não era o fim. Quando o elevador parou no térreo, minhas pernas pareciam de chumbo. A porta abriu-se lentamente, rangendo como se quisesse me avisar para não sair. Mas eu precisava voltar à sala de monitoramento. Era o único lugar onde eu podia ver tudo. Corri pelo saguão, sentindo olhos invisíveis me seguindo pelas câmeras no teto. Assim que entrei na sala, bati a porta e girei a chave, tentando ganhar algum tempo. Sentei na frente dos monitores, agora tremendo em preto e branco, distorcendo imagens de corredores, salas e o elevador onde eu estivera.
Passei as imagens em loop, voltando quadro a quadro para encontrar o vulto sem rosto. Foi quando percebi. Em cada monitor, eu também aparecia. Mas não era eu. O outro eu estava parado em cantos escuros, imóvel, me observando. Meu peito apertou. Cada câmera mostrava uma versão minha, um segurança exausto, olhos fundos, sorrindo de um jeito que eu nunca sorriria. A risada que eu ouvira antes agora ecoava pelos alto-falantes da sala. Tapei os ouvidos, mas as palavras invadiram minha mente. Você também é um vigiado! Foi então que eu entendi. O prédio nunca esteve vazio. Ele era vivo, respirava, me observava como eu observava ele. Cada vulto, cada sussurro, eram partes de mim que eu deixava para trás em cada turno, noite após noite. Olhei meu reflexo no monitor escurecido. Vi o vulto atrás de mim. Ou talvez fosse eu mesmo. Uma mão gelada tocou meu ombro. Não tive coragem de virar. Fechei os olhos, ouvindo minha própria voz sussurrar. Agora é você quem vai vigiar. Para sempre. E naquele momento, percebi que não estava mais ali. Ou melhor, que nunca mais sairia dali.